pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Agora é hora de nós falarmos do artigo. Venha comigo na tela. Artigo. O que é artigo? Bom, o artigo a gente viu, né, que ele serve para, que ele precede o substantivo, né? Então o artigo é a palavra que acompanha o substantivo e se antepõe a ele. Serve basicamente para determinar o sentido desse substantivo. Então a gente vai notar que ele pode tanto generalizar quanto particularizar. Então, basicamente, o que nós vamos observar do artigo é que ele vai determinar esse substantivo, vai preceder esse substantivo, vai determiná-lo. Ele pode determiná-lo como? Ele pode particularizar ou ele pode generalizar, beleza? Para isso, a gente vai observar aqui no contexto, olha só. Então, quem generaliza, vamos aqui observar aqui, ó. Eu tenho aqui o substantivo cidadão, tá legal? Bom, eu quero generalizar, isto é, qualquer cidadão, um cidadão qualquer, mas eu quero particularizar o cidadão, esse cidadão, possivelmente sobre o qual eu falei anteriormente, né? Um animal, quer dizer, um animal qualquer, mas o animal, aquele animal, né? Um portão, isto é, um portão qualquer, mas o portão da minha casa, aquele portão conhecido, né? Uma flor, uma flor qualquer, mas a flor que está naquele jardim, está vendo? A gente, de certa forma, particulariza com esse tipo de artigo aqui, que é chamado artigo definido. E a gente generaliza quando não coloca artigo ou quando deixa o artigo indefinido. Tá legal? Beleza? Na maioria das vezes, o artigo é essencial na especificação do gênero, isto é, masculino, feminino, tá? Isso aí é o gênero, e do número. O que é número? Vai marcar pra gente se é singular ou plural. Isso aí, beleza? De um substantivo. Veja bem, o substantivo repórter. Ora, repórter pode se referir a um homem ou a uma mulher, beleza? Então eu vou falar que é o repórter se homem, a repórter se mulher, beleza? Então venha comigo na tela. Então você vai notar que o artigo, neste caso aqui de o repórter, a repórter, ele é essencial para marcar justamente essa especificação do gênero, se é masculino, se é feminino. Ignorou o representante, então pode ser o representante ou a representante. Eu vou saber que é masculino por conta do artigo o. Eu vou saber que é feminino por conta do artigo a. Os atletas, as atletas. Então eu vou conseguir saber a diferença de gênero, e aqui no caso de número, porque eu falei os atletas e não o atleta. Eu falei as atletas e não a atleta, beleza? Então só para você perceber aí que o artigo ajuda bastante nisso, tá? Bom, aqui, naturalmente, atletas no plural, eu vou precisar do artigo no plural, pronto, né? Mas olha só o caso de ônibus, cujo substantivo não se flexiona. Aí é o artigo que vai mostrar para a gente justamente quando está no singular, quando está no plural. Entrou em circulação o ônibus de 3 eixos. Entrou em circulação os ônibus de 3 eixos. Veja que ônibus não tem flexão, né? Não se muda a flexão de singular e plural, tá? E aí a diferença vai recair justamente, essa diferença de número vai recair justamente sobre o artigo o ônibus, os ônibus. Beleza? Usei apenas o lápis vermelho. Usei os lápis vermelho e amarelo para colorir. Está vendo só? Então veja que lápis não vai mudar a flexão no plural, né? Então o que vai mudar é justamente o artigo. É o artigo que é essencial nessa flexão em número aí de singular e plural. Então o artigo nos ajuda bastante quanto a isso. Classificação, conforme a função de particularizar ou generalizar o sentido do substantivo com o que se relaciona, o artigo é classificado em definido, define, particulariza, ou indefinido, ele generaliza, indefine, beleza? Então a gente vai observar isso agora, olha só. Artigo indefinido
é o que determina o substantivo. Então, olha só, tanto o artigo definido quanto o indefinido serve para determinar um substantivo. Mas essa determinação do substantivo, ela pode ser vista de duas formas. Num conteúdo, né, num valor generalizante e indefinido. Então, um artigo indefinido. Ou particularizante, definido. Tá legal? Então, vem comigo na tela, olha só. Então, o artigo indefinido é o que determina o substantivo de modo vago, impreciso, genérico. E nós utilizamos quais artigos? Uma, uns, umas, beleza? Gosto muito de animais. Queria ter um cachorro, uma gata, uns papagaios e umas periquitas. Então, aqui, eu não quero dizer que é um único cachorro, mas eu queria ter um cachorro qualquer. Um cachorro, um gato, umas periquitas, está vendo só? Então, aqui está de modo impreciso, vago, é o artigo indefinido. Venha comigo na tela, vamos observar o próximo, o artigo definido. O artigo definido é o que determina o substantivo de modo particularizar. Seu sentido é particularizante e mais preciso. O, a, os, as. Então, é natural a gente querer dar, né, a um substantivo uma particularidade, ou essa particularidade, esse sentido particularizante, dá uma noção de que a gente já conhece aquele substantivo, a gente, de certa forma, a gente já falou anteriormente, e a primeira vez que a gente falou aquele substantivo no texto, muita gente já coloca num valor generalizante, com artigo com artigo indefinido ou sem artigo algum. E numa segunda vez, como você já leu essa palavra anteriormente, a gente vai e coloca o artigo definido. Isso acontece muito, tá legal? Ou que a gente conheça, ou simplesmente porque aquele substantivo ali já é de conhecimento geral, tá? Então é natural a gente colocar o artigo definido, beleza? Então, venha comigo na tela, olha só. Meu filho gosta de animais. Você precisa ver o cachorro, a gata, os papagaios e as periquitas que ele tem em casa. Veja, meu filho gosta de animais. Então, eu já comecei falando aqui de animais e, na sequência, eu quero particularizar. Você precisa ver o cachorro, a gata, os papagaios e as periquitas que ele tem em casa. Porque ele tem aquele cachorro, aquela gata, aqueles papagaios, aquelas periquitas. Beleza? Só para você saber, então, que é um sentido particularizante. Emprego do artigo. Então, agora, moçada, o que acontece? Vez por outra, a gente simplesmente assim, olha o artigo, sabe lá, ó, o artigo que transmite valor genérico, generalizante, vago, impreciso. Então tem o uns, uma, umas. O artigo definido é o a, os, as, ele particularizou, tranquilo. Só isso aí já mata muita questão, tudo bem. Mas a gente também vai observar o emprego desses artigos. E isso ajuda demais em temas posteriores. Então, veja comigo na tela, olha só. Então, esse emprego do artigo aqui. É muito frequente a combinação ou a contração de artigo indefinido ou definido, não, indefinido, definido, com preposições. Bom, então vamos analisar o seguinte, o que é combinação, terror? Combinação é o ajuntamento nesse caso aqui, de preposição mais artigo, tá? Então é um ajuntamento e nós não perdemos fonemas. Isso é chamada combinação. Existe também a contração. Então quando ele vai contrair, significa o quê? Significa que nessa união, né, nessa junção de preposição mais artigo, de certa forma nós perdemos um fonema, um som. Tá legal? Então eu vou mostrar isso aqui para você, beleza? Vem comigo na tela, olha só. Então, a respeito dessa combinação e dessa contração, vamos lá. A gente tem aqui um quadrinho que eu vou mostrar para você aqui, ó. Os artigos estão aqui nessa forma horizontal, beleza? E as preposições estão aqui na vertical, tá? Então, só para você perceber. E aí, na junção deles, né, a gente vai anotar aí e eu vou marcar isso para você em cor amarela. Olha só.
Então a gente vai colocar o primeiro. Há uma combinação da preposição a, então tem a preposição a aqui, ó, e ela se junta ao artigo o, está vendo, ó? Com o artigo o, ou com o artigo os, aqui nós temos, ó. Está vendo só? Então é uma combinação, não houve perda de fonema, ó. É o a mais o o, ao. É o a mais o os, aos. Isso é chamado de combinação. É o que nós temos em vou ao baile, refiro-me aos amigos. Está vendo? Show de bola! Então nós vimos aí a combinação de preposição a com artigo. Ok. Agora a gente vai falar, existe então a combinação, que é essa junção sem perda de fonemas, né, sem perda de som. Então a gente simplesmente aproximou ali a com o, deu ao, pronto. Agora a gente vai mostrar o a com outro a. O a preposição com outro a que é artigo. Ou com a, com as, que é o artigo também. E aí nós vamos ter a fusão. O que é essa fusão, moçada? A fusão é quando você tem dois fonemas, ao juntar vai ficar apenas um. E você tem um sinal gráfico para isso, que é chamado de sinal indicativo de crase, que é o acento grave. Veja, o acento grave é aquele que a gente coloca para indicar a crase. E o que é crase? Crase é a fusão. Então, é essa aproximação desses as aqui, um se funde ao outro. Isso é o processo fonético de crase, beleza? Venha comigo na tela, olha só. Fusão da preposição a com artigo definido a ou as, respectivamente. Né? Então, essa fusão aí nós chamamos de crase, tá legal? Então, é conhecida pelo nome de crase, que tem, né, o nome desse acento é chamado então de acento grave, beleza? É o acento grave. Beleza, então, olha só. Vou, quem vai, vai a, beleza? E sua casa, precedido então de artigo a. Por isso a gente tem crase, tá? Ele saiu, quem sai, sai a. E as pressas, veja só que pressa admitiu o artigo as. Por isso a gente tem aí, saiu às pressas. Tranquilidade? Belezinha? Vamos então agora para o próximo, a preposição de. Indo então para a preposição de, moçada, olha só. Então a gente tem aqui a preposição de mais o artigo o, juntamos aqui. Veja, se eu tenho preposição de mais o o, eu não vou juntar dando de o. Concorda comigo? Não vai dar o de o. Significa então que eu vou perder um fonema, no caso o e, ficando como então do. Então, a gente vai chamar de contração. É a contração da preposição de com artigo definido ou indefinido, beleza? Então, fique ligado nisso daí. Gosto do beijo e da namorada, tá? Ó, gosto do beijo da namorada. É o de mais o, é o de mais a, beleza? Gosto do beijo da namorada. Estava falando de um jeito estranho, então a preposição de mais um. Então a gente vai jogar esses daqui agora em nossa tabelinha aí, ó. Tá vendo só? Então você pode sim ter a contração da preposição de mais o do, da preposição de mais os dos, da preposição de mais a da preposição e mais as das. E isso daqui, meus amigos, marquem aí, existe duns, dumas, existe, é gramaticalmente correto, tá legal? Então, de mais uns, de mais umas, cabe duns, dumas. É porque a gente usa pouco, mas a nossa linguagem, ela admite, a nossa formalidade admite sim. Então, a contração da preposição de com artigo definido ou indefinido. Gosto do beijo da namorada, estava falando de um jeito estranho. Isso está de acordo com a norma culta. Existe contração da preposição de mais uns, umas, duns. Tá legal? Então fique ligado nisso daí. Vamos à frente. Então essa contração existe. O mais importante aqui é perceber que essa contração aqui existe. Tá legal? Contração da preposição, né, em com artigo definido ou indefinido. A gente já usa bastante, né? Em mais o gera no. Em mas os
gerar nos, belezinha? Tranquilidade? Ok. Também tem com o artigo a, em mais a, na, em mais as, nas. A gente também vai ter com uns, umas, olha só. Então, pensei numa coisa, ó, numa coisa, numas coisas, tá legal? Beleza, então olha só. Votei no candidato de oposição. Moro num bairro. Está correto isso daqui, moçada. Pensei numas coisas. Está correta essa contração aí, beleza? Então fique ligado aí. Vamos lá. Olha a próxima. Preposição por ou arcaica per mais o. Vai gerar pelo. Por ou por o, mais os, pelos. Tá legal? E também com a da pela e com o as da pelas. Tranquilidade? Voltei pelo caminho, pelo mesmo caminho. Caminhei pela mata. Está vendo? Então eu tenho preposição por mais o, a, os, as. Vamos à frente. Bom, agora a gente vai para algumas particularidades, a gente está falando sobre emprego aí, né, desse artigo, então a gente vai recair agora em umas peculiaridades, algo que é importante a gente pensar, tá legal? Então, olha só comigo aqui, veja bem. Dizem-se com artigo os nomes de trabalhos literários e artísticos. Então é normal nós falarmos, por exemplo, a Eneida, a Jerusalém libertada, tá legal? Nome de trabalhos literários, artísticos, nome de obra, a gente vai colocar ali o artigo, tranquilo, tá? Se o artigo pertence ao título, há de ser escrito obrigatoriamente com maiúscula. Ora, ele faz parte do título da obra. Veja, a obra de Camões não é Lusíadas. Ele não quis, no nome, né, da obra, ele não quis colocar Lusíadas, que é o povo lusitano, o português. Não, eles são os desbravadores, né? Eles são os Lusíadas, os Lusíadas. Então, o autor escolheu colocar o artigo justamente para essa ênfase. Não é qualquer Lusíada, não. São os Lusíadas, beleza? Então, a gente vai observar aqui. Tempestade, não é uma tempestade qualquer, mas a tempestade. O autor escolheu colocar o artigo. Naturalmente, ele faz parte do título e ele vai ser grafado com inicial maiúscula, né? Vai ser grafado com maiúscula. Sertões. Então, olha só, sertões aqui, ó, o autor não escolheu falar simplesmente, rapaz, sertões, só isso. Não. Mas são os sertões que existem nesse nosso Brasil, né? Nesse nosso Nordeste, os diversos sertões, né? Então ali ele coloca ali uma crítica política, beleza? Econômica. Então ele está falando dos diversos sertões. Ele colocou os sertões, não é apenas um, não, são os sertões, tá legal? Então venha comigo. Memórias póstumas de Brás Cubas. Então, o Machado de Assis, ele não pensou lá as memórias simplesmente, mas as memórias dele. Então, se está no título, tem que ter inicial maiúscula. Veja, o autor, ao escrever Eneida, então, Eneida, ele não colocou o artigo no título. Por isso que quando eu vou falar da obra, né, a Eneida é assim, assim, assado, o A é minúsculo. Jerusalém libertada, o nome da obra não é a Jerusalém libertada, mas Jerusalém libertada. Por isso o artigo fica com minúscula, beleza? Com letra minúscula. Não pode haver contração, muito cuidado com isso. Não cabe contração quando o artigo faz parte do título e a preposição não. Você lembra o que é a contração? Você tem a preposição e ela se junta com o artigo. Então, quando eu tenho um termo preposicionado, tá? Então, uma locução, um termo preposicionado, então é natural, né? Falei de um jeito, então esse de um jeito, eu tenho a preposição de, mais o artigo 1. Falei de um jeito assim, assim, assado. Então, note aí que essa locução, de um jeito, admitiu essa contração, beleza? Mas olha só o que foi falado aqui. Ora, se o nome da obra tiver artigo, e de repente, você precisa colocar uma preposição, não vai haver contração, porque você vai desfigurar o nome da obra.
Concorda comigo? Você não pode desfigurar o nome da obra. A gente tem que manter a integridade da obra. A obra é Os Sertões. Então eu vou falar dos sertões, aí eu coloco a contração de mais os, e aí eu coloco sertões com maiúsculo e dos minúsculo. Não. Eu não vou fazer a contração. Então eu quero falar de os sertões. Não cabe contração, porque eu perderia a integridade do título. Sempre lembrando isso. Vem comigo na tela. Então, sem decoreba, vamos procurar entender. Olha só, Os Sertões é uma obra de Euclides da Cunha. O Globo é um jornal de relevância no Brasil. Então, você vai notar aqui que não há preposição antes, aqui é sem problema nenhum. Agora, se eu tenho um termo, né, olha só, e ele precisa de uma preposição, não pode haver contração. Nos Sertões, conta-se a história da Guerra de Canudos. Se eu falo Nos Sertões, parece então que o nome da obra é Sertões, mas não é. O nome da obra não é Sertões, o nome da obra é Os Sertões. Por isso, para a gente preservar a integridade do nome, porque senão ficaria assim, ó, Nos Sertões, ficaria assim, ó. Aí eu vou entender que o nome da obra é Sertões, beleza? Ok, então nesse caso, a gente tem que preservar a integridade do nome. Em Os Sertões. Li ontem em O Globo as astúcias jurídicas dos mensaleiros. Li ontem em O Globo. Eu não vou falar aqui, tem gente que coloca assim, eu li no Globo. Não, moçada, não existe isso, tá? Não existe. Eu li em O Globo, porque a gente tem que preservar a integridade desse título, desse nome, tá? Formas erradas, Nos Sertões e li no Globo. Porque o nome da obra não é Sertões. O nome dessa instituição não é Globo, mas O Globo, tá? Desse jornal aí é Globo. É O Globo e não Globo. Por isso são formas erradas. Eu marquei para você em cor vermelha aí, tá? Vamos então analisar como é que a gente tem visto aí, né, nos jornais e tal. Fotos publicadas por O Globo. E aí, olha só o que o autor fez aqui, né, nesse jornal. Ele colocou entre aspas para destacar. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia ter colocado sem aspas, não teria problema. Mas ele quis dar destaque. Tem algum problema? Nenhum problema. E esse destaque até mesmo para a gente observar, né, a integridade do nome, tá? Não há problema algum, tá legal? Vamos à frente. Olha só, coluna em O Globo, MMA Olímpico, tá? Ó. Então o jornal é O Globo, então a coluna em O Globo, não pode haver contração, fique ligado nisso. Leia em O Globo, olha só, leia em O Globo e não no Globo, tá? Beleza, agora vamos a mais particularidades, o emprego desse artigo aí, olha só. O artigo definido geralmente não é empregado antes de nomes próprios de cidades. Então, moçada, olha só. Em cidades, né, diante de cidades, a gente normalmente não coloca o artigo, tá? A gente normalmente não coloca. Mas veja, normalmente não coloca, não significa que nunca vai colocar ou que sempre vai colocar, beleza? Então a gente tem uma regrinha que é bem legal, assim, de a gente lembrar, para a gente evitar problemas. Por exemplo, vem cá, eu tenho que colocar artigo ou não, né, naquela cidade, por exemplo. Ah, então tá bom. Vamos colocar lá, por exemplo, a palavra Belo Horizonte, tá? Então o nome da cidade é Belo Horizonte, beleza. Ah, Belo Horizonte tem artigo ou não tem? A gente já intuitivamente já sabe. Belo Horizonte é uma cidade assim, assim, assado. Eu vim de Belo Horizonte ontem e percebi assim, assim, assado. Juiz de Fora. Por exemplo, Juiz de Fora é uma cidade no interior de Minas Gerais, assim, assim, assado, né? Eu vim de Juiz de Fora, veja, de Juiz de Fora. Eu não tenho a contração da Juiz de Fora, não, beleza? Então você nota que, normalmente, nome de cidade, a gente não coloca artigo antes. Normalmente, vem cá, você não tem que decorar nada, sabe por quê? Intuitivamente a gente já conhece, a gente já sabe se cabe artigo ou não cabe. E se de repente você ficar na dúvida e você forçar essa ideia intuitiva, venha de lá. Vem cá, Salvador, hein? Salvador tem artigo ou não tem?
venha de lá. Rapaz, eu vim de Salvador ontem, mas, poxa, lugar muito maravilhoso, uma cidade belíssima. Eu vim de Salvador, beleza? Eu vim de Fortaleza. Então, venha de lá. Se você não tiver contração da, né? Opa, então é o de, já sei, não tem artigo. Show de bola? Venha comigo na tela. Mas vamos lá. Paris é uma cidade gloriosa. Estivemos em Nova York, Paris e Lisboa nas últimas férias. Então lembre que o artigo definido geralmente, tá? Não é empregado. Se o nome próprio de cidade vier determinado por adjetivo, então a gente sabe que ele não tem lá artigo, tá? Mas de repente ele vem determinado por adjetivo ou expressão adjetiva, o uso do artigo vai ser obrigatório. Cara, aqui a gente vai ter, ó, Roma. Vim de Roma. Vim de Roma. Roma é uma cidade assim, assado e tal. Olha só o princípio, olha. Entendeu? A palavra, então esse nome de cidade aí, Roma, né? Não tem artigo, beleza. Mas eu quero colocar um adjetivo para caracterizar. Então, quando você caracteriza, você mostra para o leitor que é algo conhecido. Seu autor ou do leitor. Isso é uma coisa natural. Você, ao colocar esse adjetivo, mostra para ele que é algo conhecido. Enfatiza, melhor dizendo, tá? O fato de, o nome de cidade então não é conhecido, porque não tem artigo, não é isso, né? É porque nós, na nossa rotina, na nossa linguagem, a gente naturalmente não emprega um artigo diante de município, de cidade. Só isso. Esse é um princípio nosso. Mas que algumas cidades, sim, apresentam esse artigo, outras não. E intuitivamente a gente sabe quando tem e quando não tem, tá? Beleza, mas se a gente insere um adjetivo ou um determinante qualquer, opa, naturalmente vai colocar o artigo. Vem comigo na tela. Então, olha só, nesse caso, eu vim da Roma dos Césares. A Roma dos Césares foi um marco na história. Iremos à Lisboa dos meus antepassados, a Lisboa dos meus antepassados. Aí a gente vai ter aquela fusão que a gente chama de crase, lembra? Quem vai, vai a, e Lisboa agora admitiu o artigo a por conta de dos meus antepassados. É por isso que nós temos aqui a crase, beleza? Show de bola? Então aí, a gente colocou o determinante, já sabe que o artigo vai ser obrigatório. Continuando. Geralmente vem precedidos de artigos demais nomes próprios geográficos, o que nós chamamos de topônimos. Então, nome de lugar, moçada, seja cidade, tá? Seja estado, lugarejo. Então, ele é chamado de topônimo, topônimo. Então, o ônimo aí significa nome e o topo significa lugar, beleza? Então, continentes, países, estados, províncias, oceanos, montanhas, rios. Então, é normal a gente colocar o artigo. A Europa é assim, assim, assado. O Paraguai é assim, assim, assado. A Argentina, o Oceano Pacífico, o Nilo, as Canárias, a Alemanha e assim por diante. Então, é normal e também é intuitivo que você lembre de colocar lá, então, você se lembre de colocar, então, o artigo. Tá legal? A Europa, né? A Argentina e assim por diante. Venha comigo na tela. Vamos lá. E sem decoreba, por favor, meus amigos. Mas também existem países, estados e cidades que não permitem o artigo. Então nós fomos lá, países admitem artigo, né? Estados admitem artigo, mas veja bem, de maneira geral. Então olha só, a palavra Portugal, por exemplo, é o nome do país, Cuba, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, não permitem artigo, tá? Então é Portugal, Cuba, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, tá legal? Beleza. Agora é o seguinte, por exemplo, Minas Gerais, Estados Unidos, Minas Gerais, tá? O que acontece? Alagoas. Então veja, são palavras, né, são nomes de lugar plural. São nomes de lugar plural. E tem um motivo para que esses nomes estivessem no plural. Tá legal? Beleza. Quando a gente quer remeter à sua origem, isto é, Estados Unidos é o quê? É um país. Ah, beleza. Então não tem artigo ali. Esse país não tem artigo, tá? Estados Unidos, pronto. Como ele está no plural,
Se a gente quiser colocar um artigo para reforçar a sua origem, os Estados Unidos. São vários estados que eles são regidos por uma Constituição geral, beleza? São unidos por uma Constituição geral. E depois cada estado tem lá a sua peculiaridade, beleza? Então, os Estados Unidos, eu remeto à origem, que são vários estados unidos. Aí eu remeto à minha origem, à origem daquele nome. Aí eu coloco o artigo para enfatizar isso. Minas Gerais. Cara, por que o estado é Minas Gerais? Várias minas de extração. Então você vê muitas vezes, né, na literatura, algumas vezes também no jornalismo, as Minas Gerais estão assim, assim, assado. As Minas Gerais. Quando eu coloco o artigo as, é para quê? Para remeter à origem. Então esse estado ele é constituído historicamente de várias minas de extração, as Minas Gerais, né? Então o que acontece? Pelo uso, a gente começou a entender, são as Minas Gerais para cá, as Minas Gerais para lá, a gente acabou observando que é o estado. Então ele passou a dar o nome do estado. Então por ser o estado, tiramos o artigo, para não considerar essa pluralidade, e colocamos Minas Gerais. Minas Gerais é um estado assim, assim, assado. Estados Unidos é uma nação assim, assim, assado. Beleza? Alagoas, eu posso colocar o artigo, ficando as Alagoas, tá legal? Remetendo também à sua origem. Os Andradas, a mesma coisa, tá legal? Vem comigo na tela, vamos lá. Então aqui, só para a gente, há um detalhe, né, de Minas Gerais e tal, a gente vê, inclusive, algumas peculiaridades aí desses plurais na nossa aula de concordância. A gente vai fazer a ponte aí direitinho, tá legal? Vamos à frente então, olha só. O artigo tem seu uso facultativo antes de nomes próprios de pessoa. O que acontece? Em algumas regiões do nosso país, a gente tem, de certa forma, não é propriamente o regionalismo, não, mas é que historicamente, né, de geração em geração, foi sempre passado de pai para filho, né, dos pais para os filhos, a ideia de você colocar o artigo ou não. Vou dizer, por exemplo, o estado de Minas Gerais, tá? No estado de Minas Gerais, onde eu resido, fui criado e tudo mais. A gente coloca o artigo quando a gente quer transmitir mais aproximação. Juvenal é um cara legal. Rapaz, o Juvenal fez isso, assim. O Juvenal, aquele cara que você já conhece, o Juvenal. Então, na minha região, Minas Gerais, a gente costuma colocar o artigo para apontar que esse cara já é conhecido, cara. Entendeu? Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente já percebe as pessoas colocando o nome sem o artigo. Juvenal é uma pessoa assim assado. Rapaz, eu vou à casa de Juliana hoje. Eu vou à casa de Juliana. A gente nota, né, muitas vezes o carioca evitando colocar o artigo, tá? Diante de nome próprio. Aquela pessoa conhecida, é o vizinho. Rapaz. Eu vou à casa de Juliana. É o vizinho aqui do lado, conhecido pra caramba. E ele evita colocar o artigo. Mas isso é o quê, moçada? Não significa regionalismo. Quando a gente troca no nome regionalismo, parece que existe, então, uma linguagem mais adequada e uma menos adequada. Não. Então, como vários estados, né, várias localidades colocavam o artigo, tiravam o artigo, e foi se percebendo que não havia mudança de sentido. Então, a gramática padronizou. Você, então, facultativamente pode colocar o artigo ou retirá-lo diante de nome próprio. Glória é uma menina bem legal. A Glória é uma menina bem legal. Você pode colocar numa boa. Tá legal? Então, venha comigo na tela. Você pode colocar, pode tirar, porque é facultativo. O Paulo também vai viajar conosco. Paulo também vai viajar conosco. É preciso dizer ao Pedro que vamos amanhã bem cedo. É preciso dizer a Pedro que vamos amanhã bem cedo. Então você pode colocar e pode retirar o artigo aí tranquilamente, sem problema algum. E na frente, antes de expressões de tratamento, o artigo é omitido. E aqui eu reforço. Antes de expressões de tratamento cerimonioso, como Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Excelência e Vossa Senhoria, vão apoiar assim, assim, assado. Olha só, vamos pegar aqui, por exemplo,
Vossa Santidade, né? Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Isso é um tratamento cerimonioso, tá? Todo esse tratamento cerimonioso, pela formalidade que é encarada, é natural e através da história, né? Então, historicamente, não se coloca o artigo, porque a ideia de cerimônia, de distanciamento. Nós, no Brasil, empregamos mais, numa relação de proximidade, o pronome você. E note, por ser um pronome de tratamento, você, a gente também acabou não colocando o artigo. Eu não falo, o você é legal, hein? Agora, se é para uma mulher, a você é gente boa, hein? Ninguém fala isso, beleza? Porque é um pronome de tratamento, uma expressão de tratamento, tá legal? Que veio de quê? Do tratamento cerimonioso por conta do distanciamento. Era para a gente, poxa, já que o você é um tratamento mais familiar, mais de proximidade, era para a gente colocar o artigo, não era? Mas o que acontece? A palavra você é um tratamento direto com o interlocutor. Quando eu coloco o artigo, a gente demonstra uma noção de que a gente está falando de alguém. Rapaz, o aluno ali falou assim, assim, assado. Rapaz, o colega ali falou assim, assim, assado. Então, quando você coloca o artigo, é natural que você esteja falando de alguém. Tá legal? Venha comigo na tela, olha só. Então, a gente vai observar aí que, diante desses pronomes de tratamento, a gente não coloca artigo. E aí, uma prática aqui, ó. Uma forma prática é você, então, observar o pronome você. Diante do pronome você, não cabe artigo, ó. Então, você vai cortar aqui. O você vai apoiar? Não. Você vai apoiar o plano de paz. Tá legal? Ok, indo à frente. O artigo deve ser excluído antes da palavra casa, quando estiver no sentido de própria moradia, desde que não venha particularizada. Então, olha só, aqui eu faço uma pergunta para você. Cara, é o seguinte, você agora, neste momento, agora assistindo a essa aula aqui, você está assistindo a essa aula aqui de casa? Você está assistindo a esta aula aqui de casa? Olha a pergunta que eu faço. Quando eu faço a pergunta de casa, eu estou perguntando se você está na sua própria casa, ou na casa dos seus pais, no seu próprio lar, estudando. Você aqui está assistindo de casa a essa nossa aula? Você está em casa agora? Ou está na casa? Quando eu falo na casa, naturalmente é uma casa que vem determinada. Na casa, você está assistindo essa aula aqui da casa do Astolfo? Você está na casa do Gumercindo? Então veja, quando eu determino a palavra casa, automaticamente eu coloco o artigo a. Da mesma forma que a gente viu no topônimo, aquele que de repente não tem artigo, mas quando você coloca um determinante, você pode colocar o artigo. Você deve colocar o artigo. Lembra? Então, vem aqui comigo na tela, olha só. Vamos para, quem vai a, ou vai para casa. Esse é o próprio lar, a própria moradia. Voltamos bem à casa, voltamos bem tarde à casa. Quem volta, volta a. E casa, a própria moradia, não tem artigo, beleza? Então é só preposição aqui, ó. Voltamos bem para casa, ó. Poderia trocar o a aqui pelo para você perceber que realmente é preposição, tá? Beleza? Então é a própria moradia. Vamos na próxima agora. E aí eu mostrei para você que é preposição, tranquilo. Agora, olha só. A palavra casa, no sentido de moradia, com expressão particularizante. Então, veja que a palavra casa agora não é simplesmente a casa próprio lar, né? Mesmo que o seja, mas se a gente coloca algum determinante para ela, obrigatoriamente nós vamos colocar o artigo. Vamos para a casa velha. Então, veja, a casa velha. Ao colocarmos o adjetivo velha, a gente percebe a obrigação de colocar o artigo a. Voltamos bem tarde à casa dos amigos. Dos amigos, então, particularizou, caracterizou o substantivo casa. Com isso, a gente tem voltamos, que exigiu preposição a, e casa, naturalmente, agora tem artigo a. A mais a gente tem a fusão, o craseamento, beleza? Então, a gente vai limpar aqui para perceber aí o artigo, juntando aí com a preposição. Tá legal? Show de bola? Vamos à frente, vamos lá. O artigo deve ser excluído antes da palavra terra
e bordo, quando empregadas como antônimos, isto é, como oposição. Então veja, isso, moçada, é algo assim que ao longo dos séculos, né, então historicamente, quando se fala que a gente está a bordo, veja, bordo é uma palavra masculina, né? Então, nesse caso, bordo é uma palavra masculina. Então, se eu fosse usar, rapaz, estamos a bordo, se eu quisesse colocar o artigo, ficaria como? Estamos ao bordo. Fica estranho, não é? Então, naturalmente, quando eu falo que eu estou a bordo, ele tem um cunho generalizante, né? Eu estou a bordo, tá? Eu não estou naquele local exato, certinho, não. Eu estou a bordo de um navio, estou a bordo de um avião, beleza? Ok. Então, estar a bordo, com uma relação de oposição, quem está a bordo não está em terra, beleza? Eu estou a bordo, então não estou em terra. Então, essa ideia, né, esse antônimo bordo e terra, tem um cunho generalizante, porque eu não vou especificar que parte é, beleza? Por isso nós não empregamos o artigo. Então, voltando para cá para a gente observar. O artigo deve ser excluído antes da palavra terra e bordo, quando empregadas como antônimos. Vejamos então aqui o seguinte: veio de bordo para a terra, ele estava a bordo e pisou em terra, ou pisou terra, beleza? Pedro está em terra, olha lá, Pedro está em terra, porque ele estava a bordo e agora está em terra, tranquilidade. Agora, a palavra terra, mesmo como antônimo de bordo, mas com expressão particularizante, recebe artigo. Veio de bordo para a terra dos amigos. Veja só, não é simplesmente que ele estava a bordo e pisou em terra, está em terra, mas está em terra firme, está na terra firme, né? Está, em terra firme ou está na terra natal. Então, para você observar aí, né? Ele está na terra natal. Então, olha só, nesse caso aqui, veja aqui comigo. Veio de bordo para a terra dos amigos, para a terra natal, beleza? Pedro já está na sua terra natal. Então, acompanhando comigo aí essa informação, beleza? Então, se você colocou elemento determinante, naturalmente vai colocar o artigo a. Tá legal? Beleza, indo à frente. Antes de pronomes adjetivos possessivos, o uso do artigo geralmente é facultativo. Isso aí é algo que intuitivamente a gente já conhece, né? Então eu falo, por exemplo, assim, meu amigo é o Jerônimo. O meu amigo é o Jerônimo. Então, quando você tem um pronome possessivo de valor adjetivo, isto é aquele que acompanha um substantivo e com ele se flexiona, meu amigo ou o meu amigo, nosso amigo ou o nosso amigo, tá legal? Então vem comigo na tela. Nosso irmão esteve aqui, o nosso irmão esteve aqui. Entreguei o bolo para minha irmã. Entreguei o bolo para a minha irmã. Então, a gente pode colocar ou retirar o artigo, ele é facultativo, fique ligado nisso. Porém, quando o possessivo for um pronome substantivo, o uso do artigo é obrigatório, isto é, quando ele tiver valor substantivo. Então, vem cá, quando ele tem valor adjetivo, veja bem, ó, quando ele acompanha um substantivo, nosso irmão, minha irmã, minha irmã. Agora, terror, ele tem valor substantivo. Ele não tem aqui na sequência um outro substantivo. Está vendo só? Um substantivo. Isso significa o quê? Que esse pronome aqui ele tem um valor substantivo. É isso aí. Tá legal? Marcela já fez mais uma das suas. Ele não viu a sua cara. A sua cara, mas a minha cara. Então, note aqui que o minha foi precedido do artigo a. Então, ele força um valor substantivo e o a aí é obrigatório. O artigo a é obrigatório. Suas, ele recebeu o artigo as, para mostrar que isso aqui é um valor substantivo. E por isso eu não posso tirar esse artigo daqui. Beleza? É essa a ideia, então, que a gente tem que observar.
Quando anteposto ao numeral, o artigo denota aproximação. Cara, isso aí é algo que a gente faz intuitivamente. Quantos anos você acha que aquela pessoa tem? Ah, deve ter aí uns 30 anos, mais ou menos. Mais ou menos uns 30 anos. Concorda comigo? Então a gente coloca nessa ideia de quantidade aproximada. Vem comigo na tela. Então, quando anteposto ao numeral, o artigo denota aproximação, isto é, quantidade aproximada. Teria ele uns 30 anos. Ficamos lá uma meia hora, mais ou menos, né? Então, uma meia hora aqui, não quer dizer que é exatamente aquela meia hora, beleza? Então, uma aqui é um artigo indefinido, esse artigo indefinido marcando essa noção de aproximação, de quantidade aproximada. Antes de pronomes indefinidos como certo, outro, o uso do artigo deve ser evitado. Falaremos disso em outra ocasião. E o uso incorreto, falaremos disso em uma outra ocasião. Não, em outra ocasião. Certa pessoa veio aqui. Uma certa pessoa veio aqui? Não, é incorreto. Beleza? Então existe até uma música, né, do Lulu Santos, né? É a liberdade poética que o compositor tem. Ele fala um certo alguém, quando um certo alguém faz alguma coisa, né? Então ele tem a liberdade poética, mostrando que esse alguém é pronome indefinido. Certo é também um pronome que vai marcar essa indefinição. E o artigo indefinido um. Então, um certo alguém, mostrando aí que esse certo alguém, né, há uma indefinição muito grande. Então ele tem liberdade poética para tal. Mas numa linguagem formal, né, a gente não vai colocar o artigo indefinido diante de certa, que já transmite indefinição. Beleza? Venha comigo na tela, vamos lá. Pronome todo, isso a gente tem que observar bastante, toma muito cuidado. Olha só, o pronome todo, toda, no singular, no sentido de totalidade ou por inteiro, deve ser seguido de artigo. Então veja, o pronome todo, toda, ele é seguido de um substantivo. E eu quero marcar que aquele substantivo ali, por inteiro, tá legal? Por inteiro. Então, nesse caso aí, se eu quero marcar uma noção de por inteiro, eu quero falar o seguinte, Terror, cara, eu sou um cara, eu viajo pra caramba, cara. Pô, viajo demais, cara. Eu adoro viajar, conheço, assim, as praias, né, do Nordeste pra caramba, eu conheço o Brasilzão todo aí. Cara, eu viajo, durante minha vida, eu viajei por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Brasil é uma palavra que admite artigo, beleza? O Brasil. E o todo, ele vai marcar, vai impactar a noção de que é todo o Brasil. É o Brasil por inteiro, em sua totalidade. Viajei por todo o Brasil. Está vendo só? Então é o Brasil por inteiro. Tá legal? Beleza. Então vem aqui comigo na tela. Olha só. Toda a família receberá a vacina. Isto é, todos os componentes da família. A família totalmente. Todo o grupo se perdeu naquela ilha. Significa que cada indivíduo daquele grupo estava perdido. O grupo totalmente, né? Por inteiro. Todo o grupo se perdeu, todo mundo. Toda a família por inteiro receberá a vacina. Agora vamos lá. Quando no sentido de cada, qualquer, não pode ser seguido de artigo. Olha só como é que o sentido muda. Aqui eu tenho que toda a família receberá a vacina. Agora, toda a família receberá a vacina. Isto é, toda e qualquer família. Cada família receberá a vacina. Eu não estou falando especificamente de cada componente, né? Cada pessoa da família, tá? Às vezes duas pessoas representam aquela família. E eu vou dizer que toda a família receberá a vacina. Todo cidadão, qualquer cidadão, todo e qualquer cidadão tem direito a votar. Veja, não é todo o cidadão. O dedo tem que votar, a cabeça tem que votar, que todo o cidadão tem que votar. Não, todo cidadão tem que votar. Todo, cada cidadão. Todo, qualquer, beleza? Essa ideia, então, do todo aí, sem o artigo, né? Na sequência, significa qualquer, cada,
beleza? Quando eu coloco todo o, eu já sei que é aquele substantivo por inteiro. Show de bola? Belezinha? Vem comigo na tela. Olha só, agora a gente tem aqui, vou colocar para você aqui algumas informações, né? Aquilo que a gente foi tirando aí de algumas empresas e tal, tá? Peguei algumas aí na internet e tal. Frete grátis para todo o Brasil. Está certo o emprego então aí? É para todo o Brasil ou para todo o Brasil? Frete grátis para todo o Brasil, para cada canto do Brasil. Opa, para todo o Brasil, para o Brasil por inteiro. Então eu sei que esse artigo aí está certinho. Para o Brasil inteiro. Então tem um artigo o, é esse substantivo por inteiro. Lembre aí dessa expressão. Olha o próximo. Produto com frete grátis para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Vem cá, mas não é o Brasil por inteiro, Terror? É para todo o Brasil. Ah, Terror, então o ideal seria o quê? Para todo o Brasil. Isso está errado, né? Olha, eu faço frete grátis. Aqui é o PAC, né? Da correspondência, então, dos Correios, é um produto dos Correios. E lá nos Correios estava lá escrito lá. PAC, então, frete grátis para todo o Brasil. Isto é, para qualquer Brasil, então nós temos várias faixas de Brasil aí. Então, para qualquer Brasil, o Brasil do pobre, o Brasil do rico, quem sabe, né? Mas aqui, como é uma entrega para o Brasil por inteiro, o correto seria o quê? Para todo o Brasil, beleza? Venha comigo na tela, olha só. Entrega rápida para todo o Brasil. Para todo, olha só, para cada canto do Brasil, está vendo só? Então o certo seria o quê? Para todo o Brasil, tá legal? Para o Brasil por inteiro. Então está errado, tem que colocar o artigo o aqui, ó. A gente vai à frente. Entregamos em todo o território nacional, em cada canto do nosso território. Ah, sim, beleza, é certíssimo. O território nacional por inteiro. No plural, bom, nós vimos no singular. Então, todo cidadão, qualquer cidadão. Todo o cidadão por inteiro, beleza? Ok. Agora vamos colocar no plural. Venha comigo na tela, olha só. No plural, todos exige artigo. Pronto, moçada, aqui, ó. No plural, todos exige artigo. A gente já não tem mais aquela interpretação anterior. Todos já exige artigo, a menos que haja outro determinante substituindo esse artigo. Por exemplo, eu quero então todas as famílias, eu tenho todas e famílias admite artigo, então naturalmente eu vou ter o artigo as aí. Todas as famílias receberão a vacina. Pronto. Agora, de repente, esse substantivo foi precedido de um pronome, por exemplo, aqui um pronome demonstrativo, estas. Todas estas famílias receberão a vacina. Ora, o pronome estas não vai admitir artigo as. Eu não vou colocar todas as estas famílias, até soa mal. Concorda comigo? Beleza, então, recapitulando aqui. Todo o ou toda a, nós vamos usar para a ideia de aquele próximo substantivo na sua totalidade. Né? Ele por inteiro, beleza? Tranquilo. Se eu tiro o artigo, isto é, a cada ou qualquer daquele substantivo, beleza? Tranquilo. Terror estiver no plural, o normal, estando ele no plural, o normal é que haja artigo. Todos os alunos, todas as pessoas, e não todos os alunos, todas as pessoas. Todos os alunos, todas as pessoas, beleza? Logicamente, se depois do todos já tiver um outro determinante, que de certa forma já substitui bem o artigo, todos aqueles alunos, não vou colocar todos os aqueles, não dá, beleza? Então não precisa empregar o artigo aí, tá? Outro detalhe, às vezes a palavra posterior não admite artigo, isso acontece. Se ela não admite artigo, o todos vai ficar sozinho, sem artigo, tá legal? Então venha comigo na tela, vamos à frente. Não haverá artigo, corroborando isso que eu falei, não haverá artigo após todos, quando o vocábulo de valor substantivo não admitir artigo. A gente já viu que a palavra vocês, o pronome de tratamento vocês, não admite artigo os, beleza? Todos vocês foram elogiados pelo chefe. Olha, porque vocês não admitiu o artigo, tá? Todos três, o numeral, por exemplo, 3, todos três foram elogiados pelo chefe. Ô, Terror, mas vem cá, diante de numeral não cabe artigo, não? Os 3 alunos, aí sim,
tá vendo só? Então, nesse caso aí, eu tenho todos. Na sequência, eu tenho o numeral. Se esse numeral, ele quantificar o substantivo posterior, aí é porque esse substantivo é que admitiu o artigo aqui, tá? Todos os 3 alunos, cabe. Agora, colocar todos os 3, aí o ideal é que a gente não coloca todos 3, beleza? Então, venha comigo na tela. Todos os 3 foram elogiados pelo chefe. Todos vocês foram elogiados pelo chefe, tá legal? Cuidado que algumas pessoas falam assim, ó, todos os 3, então já anota aí, porque a formalidade não admite esse artigo aí, cuidado. Agora, quando o numeral for seguido de substantivo, receberá artigo. Todos os 3 alunos foram aprovados. Aí é por conta do substantivo alunos que admitiu o artigo os. Tá? Costuma-se omitir o artigo com a palavra palácio quando desacompanhada de modificador. Moçada, isso aqui é um emprego mais literário que tudo, tá? Então, diante da palavra palácio, a gente não colocar o artigo. Isso mais na literatura que a gente percebe, tá? Hoje em dia a gente não usa assim, mas dessa forma, mas não, tá? Numa linguagem moderna a gente não tem usado, mas na literatura algumas vezes cai em prova, então tem que ficar ligado, tá? Então, olha só, perguntou o mestre escola afoitamente a sentinela do paço se o representante nacional, Morgado da Agra, estava em palácio, tá? Estava em palácio. Então, costuma-se omitir esse artigo diante da palavra palácio, quando desacompanhada de modificador, naturalmente. Se você coloca um adjetivo aqui, naturalmente, a gente vai colocar o artigo. Aparece quando se expressa valor de coisas, e a gente usa demais, assumindo o valor de cada. Comprei por R$30 o quilo, isto é, cada quilo. Isso aqui você nem precisa decorar, né? É só você lembrar. Poxa, realmente eu uso mais isso aqui, ó. Eu uso muito. Comprei por R$30 o quilo. É R$30, né? São R$30 o quilo, que isto é, cada quilo, né? Junto às designações de partes do corpo e nomes de parentesco, os artigos denotam posse. Então, veja bem aqui, ó. Traz a cabeça esbranquiçada pelas preocupações. Quando eu falo assim, ó, traz a cabeça esbranquiçada pelas preocupações, eu quero dizer que aquela pessoa traz sua cabeça esbranquiçada pelas preocupações. É a cabeça dela, tá legal? Por isso essa ideia de posse aí. Tem o rosto sereno, mas as mãos trêmulas. Aquela pessoa tem o rosto sereno, mas as mãos trêmulas. Eu posso entender que ele tem seu rosto sereno, mas suas mãos trêmulas. Então, note aí o valor desse artigo, ele também cabe com o valor de posse, como a gente aqui está reproduzindo para você. Parentesco. A prima veio ontem com toda a elegância. Veja, a prima. Se eu tenho esse grau de parentesco, é sempre assim, é prima de alguém. Concorda comigo? Então, se eu coloco o artigo a, ele faz subentender uma relação de posse, tá? De quem eu estou falando. Então, olha só. A prima veio ontem com toda a elegância. Sua ou nossa prima veio ontem com toda a elegância. Concorda comigo? Então, note aí que o artigo também pode denotar esse valor de posse, como a gente aqui mostrou para você. Indo à frente... O artigo definido faz parte, a gente vai ver isso na nossa aula de adjetivos, tá? Então a gente vai observar lá que ele faz parte do adjetivo superlativo relativo, sem decoreba. Ele serve para especificar o ser dentro de um grupo. Cara, você não é somente inteligente, não. Você, cara, é o mais inteligente desse grupo. Você é o mais esperto desse grupo aqui. É o mais. Veja, eu quero dar... O que é o superlativo? Essa ideia do adjetivo superlativo relativo. De superioridade ou de inferioridade. Esse superlativo, isto é, ele quer sobressair alguém. Quer justamente dar relevo para alguém. Por isso o artigo o. Ele é um superlativo relativo. Isto é, ele vai ser destacado perante os demais de um grupo. Por isso que a gente fala que ele é um superlativo relativo. Ele é de superioridade, aí eu coloco ele é o mais esperto. Ou de inferioridade, ele é o menos esperto aqui da turma.
Beleza? Por isso a gente coloca o artigo o aí para dar destaque, relevância. Venha comigo na tela. Olha lá. Ele é o mais exigente de todos os irmãos. Ele é o menos crítico do grupo. Então, só você observar aí esse superlativo relativo. Não tem que decorar, tem que entender essa expressividade aqui. Beleza? É essa a ideia. Artigo partitivo. Pô, Teu, mas que saco, hein? Artigo partitivo. Você falou que artigo tem valor de posse, já falou do artigo facultativo, quando eu vou empregar artigo, quando não posso empregar artigo, mas que saco, hein, Terror? Pois é, essas nomenclaturas, é legal você sempre anotar do lado, puxar ali no seu caderno e tal, algumas coisas peculiares. Muita coisa que eu estou falando aqui, cara, você já sabe de cor e salteado, você já usa na sua linguagem coloquial, não é novidade nenhuma, pronto. Às vezes alguma especificação da nomenclatura aqui. Esse aqui, ó, desse artigo partitivo, é algo que a gente também usa. Só que o nome partitivo vai te chamar a lembrança, vai chamar a sua atenção. Por que, Terror, é chamado de partitivo, Terror? Ah, que nome estranho, partitivo. Venha comigo na tela. O artigo partitivo, principalmente nas ideias de comer e beber. Veja. Beba do vinho que lhe dei e coma do pão que está à mesa. O normal, pelo que o verbo beber e comer fazem, né? Eles estão verbos que a gente chama de verbo transitivo e transitivo direto. A gente vê isso em nossa aula de sintaxe, né? Por que isso? Porque ele não exige preposição. Quem come, come algo. Quem bebe, bebe algo. Pronto. Mas, cara, eu não vou dizer que eu vou comer pão. Ah, eu vou comer pão hoje. Não. Cara, hoje eu vou te falar uma coisa. Hoje eu estou precisando comer alguma coisa assim bem calibrada e tal. Cara, eu quero comer daquele bolo que você faz. Eu quero comer do bolo que você faz. Está vendo só? Eu coloco a preposição, mesmo que o verbo não exija, mas a minha intenção é de mostrar que é parte daquele que você faz. Eu não quero beber água pura e simplesmente, mas eu quero beber da água daquela bica. Eu quero beber daquela água. Eu quero beber dessa água. Eu quero beber da água. Então, o artigo, ele vai ter um valor partitivo por meio de quem? Da preposição de. Porque eu não quero comer pão, eu quero comer do pão. Eu não quero beber vinho, quero beber do vinho. Beleza? Daquele vinho, daquele tipo, daquela safra. Venha comigo na tela. Então, a gente vai observar, beba do vinho que lhe dei e coma do pão deste tipo. Então, o artigo chamado de partitivo, ele vai ser apoiado na preposição de. É o tipo. Olha só, beba o vinho que lhe dei e coma o pão que está à mesa. Então, você vai notar que o partitivo, ele estará justamente aqui, ó, posicionado com a preposição de, que vai enriquecer esse valor partitivo aí. Então, o partitivo está aqui, nesse exemplo, tá? Aí eu coloquei exemplo para você, né? Então, aqui nós temos uma frase na Bíblia, né? Ó, todo aquele que beber desta água, não é uma água qualquer, mas daquela água. Aqui é uma contração da preposição de com o pronome demonstrativo, esta, tá? Tornará a ter sede, mas o que beber, quem bebe, bebe água, mas é da água, é partitivo, que eu lhe der, jamais terá sede. Está vendo só? Muitas vezes o artigo substitui o substantivo já escrito anteriormente no texto. Então isso é um recurso de coesão, é um recurso textual. Veja então o que a gente vai afirmar novamente, olha só. Muitas vezes o artigo substitui o substantivo já escrito anteriormente no texto. Esse recurso é chamado de elipse. O que significa a palavra elipse? Omissão. Então é quando você então omite uma palavra facilmente subentendida no texto, tá? E é usado para se evitar a repetição desnecessária de uma palavra. Esta é a necessidade do aluno e a necessidade dos docentes. Então a gente coloca o artigo a aqui para fazer subentender o substantivo necessidade aqui, ó.
Tá legal? A necessidade dos docentes. Para evitar eu colocar esta é a necessidade do aluno e a necessidade dos docentes. Vou repetir aqui necessidade desnecessariamente. O segundo artigo A sinaliza a elipse do substantivo necessidade, como a gente aqui apontou. O artigo também ele pode servir, né, para uma coesão referencial, tá? O que significa então, essa coesão referencial? Moçada, a coesão referencial ela serve então para marcar para o leitor que essa palavra já foi dita anteriormente. E agora eu estou falando de um recurso com artigo. Vamos ler isso daqui e a gente vai colocar um exemplo para ficar tudo mais claro para você. Vem comigo na tela. O artigo definido é determinante de um substantivo já conhecido e normalmente já mencionado no texto. Então é normal, quando a gente coloca um artigo definido, normalmente, não é sempre, quer dizer que é regra, normalmente aquele artigo foi mencionado anteriormente no texto. Assim, é natural, não é uma obrigação, que insiramos um substantivo na primeira vez no texto sem artigo, ou com artigo indefinido. Em seguida, ao querermos retomar aquela informação, inserimos o artigo definido repetindo aquela palavra. Olha só, uma empresa de produtos agrícolas iniciou seus trabalhos com equipamento de última geração no sul do Brasil. A empresa, esta falada anteriormente, olha o A aí, ó, reforçando esse valor referencial. O que é um valor referencial? É a retomada de uma palavra dita anteriormente no texto. Quando eu coloco a empresa, significa aquela empresa dita anteriormente. Ela já lucrou somente nos 2 primeiros anos mais do que as empresas da região sudeste juntas. Veja então aqui que esse as marca aquela omissão sobre a qual nós falamos anteriormente, né, no slide anterior ali, lembra? Então esse as aqui, ó, ele retoma o substantivo empresas. A empresa já lucrou somente nos 2 primeiros anos mais do que aquelas empresas, mais do que as empresas da região sudeste juntas. Então, moçada, algumas vezes a gente vai produzir um texto, por exemplo, né? Então a gente tem um substantivo, que a gente vai chamar de substantivo comum, tá? E é um substantivo que, de certa forma, ele é generalizante. Então, olha só, eu conheci uma empresa, a empresa era assim, assim, assado, né? Então são outros substantivos que a gente vai percebendo. Você coloca normalmente sem artigo, isto é, com valor generalizante, ou com artigo indefinido, com valor generalizante. Quando você vai retomar, já falamos a palavra anteriormente. Para realçar isso, a gente coloca o artigo A, ou o artigo O, ou o artigo AS, ou o artigo OS. Tá legal? Vem comigo na tela. Então, nesse recurso aí de coesão, a gente tem que ficar ligado. O substantivo plural, quando precedido de artigo, força este ao plural. Então, vai forçar, né, esse artigo para o plural. Olha só. As lojas americanas ficarão abertas até às 23 horas. Então, olha só. O nome da empresa é Lojas Americanas, tá? E aí, a gente, ao fazer referência a esse substantivo próprio, o nome de uma empresa, as lojas americanas. Então, o artigo as vai concordar com o substantivo plural. As lojas americanas. Casas Pernambucanas é o nome da empresa. As Casas Pernambucanas. Cara, o cara pensou, né? O cara que pensou o nome Lojas Americanas. O cara, já quando ele criou esse nome, ou já havia várias lojas, ou então ele criou a primeira, não, mas já tem a intenção de colocar várias lojas. E aí é um marketing mesmo, porque eu não tenho só essa daqui não, são lojas americanas, beleza? Então, se eu tenho um substantivo próprio no plural, é natural que eu coloque esse artigo no plural também. As lojas americanas, assim, assim, assado. Né? As casas pernambucanas, assim, assim, assado. Vem aqui comigo na tela. Vamos observar que isso também impacta um pouco naquilo que o próprio marketing quer fazer. Eu quero chamar a atenção para um dado aqui da Casas Bahia. Um dado, olha só, da Casas Bahia. Por quê? Institucionalmente,
Aí eu fui pegando várias propagandas, né, da empresa Casas Bahia. Todas as propagandas da empresa Casas Bahia coloca com artigo singular. A Casas Bahia, tá? Então a Casas Bahia é isso, a Casas Bahia é aquilo, da Casas Bahia. Então eles têm aquela ideia de Casas Bahia e não admite artigo no plural, as Casas Bahia. Eles não admitem as Casas Bahia. Não querem como as lojas americanas, não querem como as casas pernambucanas, não. Eles querem o quê? Casas Bahia. Então a gente nota isso em vários veículos deles de informação, né? Em várias propagandas dele. Então sempre observe aí, né? Vá a Casas Bahia, não é para vá às Casas Bahia. Eles não colocam o artigo as normalmente. Mas isso, moçada, veja bem. O que prevê então a gramática? Bom, a gramática prevê que haja sim, né, o artigo. Então isso é uma previsão gramatical. Só que a Casas Bahia não está nem aí para essa previsão gramatical, porque tem um intuito maior. Então o que a gente percebe nesse intuito dessa empresa Casas Bahia? O intuito dela, isso pode de repente cair numa prova, por exemplo. Por quê? Na propaganda tem lá a Casas Bahia e não as Casas Bahia. Qual é o intuito? O que a gente poderia depreender disso? A ideia de que ele não quer pluralidade, são várias casas, não. Nesse caso, eu tenho a empresa Casas Bahia. Ele quer mostrar essa unificação, esse centrão aí, Casas Bahia. Então, nesse caso, eles não colocam o artigo as, né, no plural, ele não coloca no plural para transmitir essa ideia. Mas isso é algo institucional, que não tem relação com gramaticalidade, eles não tem nem aí com gramaticalidade. Concorda comigo? Porque o marketing é mais forte. Então, vem aqui comigo. Eu normalmente coloco um videozinho para mostrar e tal, mas você mesmo pode observar no YouTube propaganda da Casas Bahia, né, como eles querem, né? O ideal seria das Casas Bahia. E aqui eu só recortei um para você ver, tá? Então, olha só, eu peguei lá no site deles, né? No site deles você vai ver lá, aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Baixe agora o aplicativo da Casas Bahia. Tá vendo só? Interessante, né? Sobre a Casas Bahia. Isso aqui é institucional, está no site da Casas Bahia, tá legal? Então, olha só, a gente diz que se perverte uma norma gramatical, mas com um intuito maior. Qual a intenção comunicativa deles aqui? Dizer que é tudo unido mesmo, não são várias casas. A Casas Bahia, é a empresa, a minha empresa chama Casas Bahia, beleza? Ok, voltando para cá. A gente então tem aqui também, ó, venda seus produtos na Casas Bahia, é o nome da empresa, ele não admite, eles institucionalmente não colocam um artigo. Ah, Terroba aí, cara, como é que cai em prova? Cara, em prova, o que você tem que notar? Em prova, normalmente, a banca quer saber de você o seu entendimento da informação. Não vai perguntar, Casas Bahia está certo ou errado? Cara, seria medíocre perguntar isso numa prova. Mas a intenção comunicativa de não ter colocado o artigo no plural, opa, aí sim. Terror, mas de repente lá numa parte de concordância, de flexão e tal, coloca no plural ou não coloca? Olha, de acordo com a gramaticalidade deveria colocar. Mas a banca sempre coloca algo, motivo disso, alguma coisa na questão vai te sinalizar. Tá legal? E aí, normalmente, o que se pede é justamente o contexto. E nesse contexto, fica patente para a gente aqui, que eu quero chamar a atenção, essa unicidade dessa empresa. Tá legal? É basicamente isso que quer passar para o público-alvo. Bom, meus amigos, então a gente vai fazer uma pausa agora, porque na sequência a gente vai trabalhar com as questões, beleza? Daqui a pouco a gente volta.